Vamos lá, gente. Então, iniciando mais um bloco de gravação, dando continuidade ao assunto sistema operacional, a gente está trabalhando com foco no Windows 10, tá? Então, no bloco anterior, a gente falou sobre os tipos de sistema e sobre os vários recursos da lixeira. Exatamente aqueles recursos que as bancas costumam cobrar em prova de concurso, a gente citou, né, vários deles aqui, fazendo muitas anotações no quadro e explicações. Nesse bloco, o nosso foco vai ser nesse aqui, ó. A área de trabalho, o ambiente gráfico do Windows, né? Que apresentam alguns ícones, tá? E também o menu iniciar e a barrinha lá de baixo, que é a barrinha de tarefas. Então, a gente vai, nesse bloco, focar nesses assuntos, beleza? Então, vamos começar com esse assunto aqui, ó. Menu iniciar. Então, vamos aqui para o quadro, a gente tem mais espaço para trabalhar e fica melhor porque a gente vai anotando e vai fazendo aqui os comentários em cima das anotações. Então, primeiro, ó, menu iniciar. O que já começa sendo potencial de prova? O atalho de teclado para abrir o menu iniciar. Lembrando que, por exemplo, no concurso de 2021 da Polícia Civil aqui do Estado do Ceará, a banca IDECAM cobrou exatamente este atalho. Qual o atalho para abrir o menu iniciar do Windows? Cobrou dois atalhos, o do menu iniciar e o da janela configurações, que eu vou já anotar aqui também, porque essa opção configurações está dentro do menu iniciar do Windows 10. Então, primeira informação sobre o menu iniciar, potencial de prova, o atalho de teclado. A pessoa tem aquela teclinha com o logotipo do Windows? Tem, claro, né? Só que dificilmente a banca vai cobrar aquilo ali, porque aí ficaria muito fácil, né? Então, provavelmente, caso cobre, venha isso daqui, porque já foi até cobrado em uma prova da Polícia Civil aqui do Ceará. Então, ao teclar o Ctrl ESC, né, você vai estar abrindo as opções do menu iniciar do Windows. E o que você tem no menu iniciar do Windows? Você tem os blocos dinâmicos, tá? O que são os blocos dinâmicos? São os blocos que se apresentam do lado direito, tá, do menu iniciar, com alguns recursos que você pode abrir, que você pode executar lá com um clique. Então, podem ter ícones ali de programas, de recursos do próprio Windows ou que você, usuário, acrescenta, tá? Por exemplo, quando você clica em um ícone de um aplicativo, por exemplo, com o botão direito do mouse, na lista de opções aparece fixar no menu iniciar, fixar em iniciar. E aí quando você clica ali, ele cria um bloquinho lá dentro do menu iniciar. Para retirar, você usa o mesmo procedimento. Abre o menu iniciar, vai no bloquinho lá com o botão direito do mouse. Quando clicar, vai ter lá, desafixar do menu iniciar. Então, você pode fixar, você pode desafixar do menu iniciar. Então, a gente tem lá os blocos dinâmicos. Na parte intermediária, a gente tem a lista de aplicativos, tá? Aí, por padrão, você vê a lista com todos os aplicativos instalados no seu computador. Facilmente, você consegue encontrar um deles e abrir, tá? Porém, nas configurações do Windows, que a gente vai estudar mais adiante, tem umas configurações lá para o menu iniciar. E uma delas é colocar no menu iniciar uma lista de aplicativos mais utilizados e uma lista de aplicativos que foram adicionados, instalados recentemente no computador. Certo? Então, você pode incluir essas listas também dentro do menu iniciar. Além da lista completa de aplicativos, a lista de aplicativos mais utilizados pelo usuário e a lista de aplicativos adicionados, instalados recentemente. Fechando o menu iniciar, do lado esquerdo, você tem 5 botões. Quais são esses botões? Esses são os que eu sempre gosto de detalhar. O primeiro deles é um botão com a palavra desligar. Certo? E aí, nesse botão desligar, você vai ter um comando desligar. Uma coisa que até às vezes brinco em sala de aula, eu digo, gente, o que acontece se no Windows 10 eu clicar no botão iniciar e depois clicar em desligar? Aí muita gente em sala de aula diz, professor, o computador começa a desligar. Professor, o computador é desligado. Eu disse, não. Vai apresentar uma lista de opções. Desligar, reiniciar, suspender. Então, o computador não é desligado, o computador não começa a desligar. Então, para ele ser desligado, você vai ter que clicar no menu iniciar, desligar, desligar, 2 vezes. Então, ó, seria uma excelente armadilha, digamos assim, numa prova de concurso.
Então, se você for na prática, no Windows 10, iniciar, desligar, o computador começar a desligar, não. Então, ele apresenta uma lista de opções. Então, vai ter a opção desligar, onde a opção desligar, ela vai fazer o quê? Ela vai fechar todos os programas abertos e depois desligar o computador. Professor, eu vou perder o que eu não salvei? Não, porque o Windows vai perguntar. Então, quando ele verifica que uma janela tem um conteúdo que ainda não foi salvo, ele vai perguntar se você quer salvar. Por quê? Se você for fechar uma janela, onde nessa janela tem um parágrafo que você digitou e não salvou, não vai perguntar se você quer salvar? Então, da mesma forma, quando você solicitar o desligamento do computador. Então, cada janela que tem um conteúdo que não foi salvo, será perguntado se você deseja salvar. Depois de fechar todos os programas, tudo, o computador será desligado. Beleza? Aí você também pode usar a opção reiniciar, que é muito semelhante. A diferença é que depois de fechar todos os programas, a máquina não é desligada. O sistema operacional é reiniciado. É um reset, digamos assim. Aí vamos ter também a opção suspender. O que vai fazer a opção suspender? A opção suspender, ela vai manter o computador ligado, certo? Só que em um estado de baixo consumo de energia. Como assim em um estado de baixo consumo de energia? Uma parte do hardware fica desligada, certo? Porém, a seção de trabalho do usuário, o que é a seção de trabalho do usuário? É o sistema operacional e todos os programas e arquivos que estão abertos. Permanecem abertos na memória RAM do computador, certo? Então, a memória RAM do computador permanece ativa. Se ela permanece ativa, tudo que está nela, sistema operacional, programas, arquivos, permanecem abertos. Só que a máquina entra em um modo de stand-by, digamos assim. Ela entra em um modo de baixo consumo de energia, onde algumas partes do hardware são desligadas. Então, se você disser assim, vou sair aqui para tomar um cafezinho aqui na sala ao lado, mas não quero deixar o meu computador com as janelas expostas na tela. Então, você vai lá no menu iniciar, desligar, suspender. Então, você vai perceber que o monitor desliga. Então, é como se a máquina estivesse desligando, mas ela não está desligando. Está só desativando a tela e alguns outros recursos, fazendo com que o consumo de energia seja menor e que a sua sessão de trabalho não fique exposta na tela, mas está tudo aberto na memória RAM. Quando você voltar aqui e pressionar o botão de ligar a sua máquina, então, automaticamente o Windows vai acionar todos os componentes que ele desativou, tá? E a sua senha de usuário será cobrada por uma questão de segurança. Então, será se é você mesmo que está voltando ali a usar a máquina? Então, digite a sua senha de usuário. Então, você digita, caso tenha, né, um usuário com senha, vai ser preciso digitar a sua senha de usuário. Beleza? Tem uma opçãozinha que já caiu em algumas provas de concurso, que pode ser adicionada a essa lista do botão desligar do menu iniciar. Que opção é essa? Hibernar. Hibernar. E o que vai fazer esse comando, essa opção hibernar? A opção hibernar, ela vai desligar o computador completamente. Semelhante ao comando desligar, mas com uma diferença. No comando desligar, eu disse aqui para vocês que o Windows, ele vai perguntando se você quer salvar o que está aqui nessa janela, nessa outra, e vai fechando-as. Já no comando hibernar, o Windows não vai fechando as janelas. Ele vai salvando tudo o que está ativo na memória RAM, ele vai passando para o disco local do computador. Então vai ser assim, ó, memória RAM, disco, tá? Então vai ser assim, ó. Ah, tem 2 programas com alguns arquivos abertos. Ele não vai perguntar se tu quer salvar, não vai nem verificar não. Ele vai salvar automaticamente no disco. E vai desligar o computador. Quando o computador for ligado novamente, o Windows faz isso, ó. Ele pega aquelas mesmas janelas, programas, arquivos, traz de volta para a memória RAM e inicia junto com o sistema operacional Windows.
Entendeu aí? Repetindo. Vamos citar aqui um exemplo aqui como se fosse prático. Estou usando o meu computador com o Word aberto e 3 documentos abertos na janela do Word. Beleza. Vou no menu iniciar, desligar e clico em hibernar. Repito. Pessoa, essa opção nem existe, tal. Essa opção realmente, ela por padrão, não vai estar disponível dentro do menu iniciar do Windows 10. Tá? Você pode, por exemplo, no painel de controle, tem opções de energia, na própria janela configurações do Windows, você pode habilitar essa opção. Então ela precisa ser habilitada, tá? E já foi cobrada em concurso. Não como habilitar, mas qual é a função do comando do recurso hibernar. Então se você for no iniciar, desligar e hibernar, então naquela situação que eu acabei de citar, janela do Word aberta, 3 documentos, então o que acontece? Todos esses 3 documentos, janela do Word, vão para uma área do disco, fica lá gravadinho, salvo e o computador é desligado. Quando esse computador for ligado novamente, aí aquela janela do Word com os 3 documentos é trazido de volta para a memória RAM. Então já vai aparecer na tua área de trabalho junto com a inicialização do Windows. Então é uma forma de você deixar um trabalho salvo automaticamente e reutilizá-lo quando o computador for ligado novamente. Você não vai ter que estar reabrindo, vendo onde foi que salvou, indo até lá para reabrir os arquivos. Não, eles vão estar ali na área de trabalho automaticamente quando você ligar o computador de novo. Ok? Então tá aí, gente, a explicação do desligar, do reiniciar, que são opções simples, né? E para quem não conhecia, deve conhecer, tá? Costuma cair em prova de concurso, a função suspender e a função hibernar. Depois, configurações. Atalho de teclado que também a banca IDECAM cobrou, junto com esse aqui do menu iniciar, na prova da Polícia Civil do Estado do Ceará 2021, no último concurso, que foi a banca IDECAM organizadora. Então, um atalho para abrir a janela configurações, o Windows mais I. E o que é esse configurações? Eu lembro que na prova da Guarda Municipal do Eusébio, foi 2020, tá? Nós tivemos uma questão que falava sobre um recurso chamado painel de controle. E um tipo de questão que eu já tinha visto em vários outros concursos, quando cai assim, componente do sistema operacional Windows, que tem como função permitir o ajuste de configurações de um computador, tanto da parte de hardware como da parte de software. Quando você abre o painel de controle do Windows, lá na parte superior da janela aí aparece ajuste às configurações do computador. Então, é um componente, né, do Windows desde a versão 95 que permite ajustar as configurações do computador, tanto da parte física como da parte lógica, certo? Permite ajustar as configurações do teclado, do mouse, da impressora, do monitor, da barra de tarefas, do menu iniciar, de aplicativos. Então, permite ajustar as configurações de uma forma em geral. A partir do Windows 8, além do painel de controle, que ainda existe, né, temos também o item configurações. E é o que as bancas vêm cobrando nos 2, 3 últimos anos, tá? Então, depois que passou aí a pandemia, mais ou menos 2021 para cá, questões sobre configurações no sistema Windows são mais voltadas para essa janela. E como é que a gente abre uma janela que tem vários recursos, opções de configurações no Windows 10? Você tecla o Windows I ou vai no menu iniciar e clica em configurações, beleza? Pode usar também no Windows 11, tá? Configurações. E aí, muito semelhante ao painel de controle, uma janela que tem vários ícones e cada íconezinho desse, quando a gente clica, abre uma tela com uma lista de opções de configurações. Então é muito comum, né, tem até no meu material, na minha apostila também das turmas presenciais, questão que pergunta, ao abrir a janela configurações, qual o item que pode ser utilizado para ajustar a configuração do modo tablet para o Windows 10? Ou para definir aplicativo tal como padrão no sistema? Então você vai ter que saber qual item dentro da janela configurações que permite aquele tipo de ajuste de configurações. Vamos falar sobre isso em um bloco de gravação mais adiante. Aí depois, os itens 3 e 4 são bem simples, né? O item 3 é o item imagens,
que abre a sua pasta de imagens da sua conta de usuário. E o item 4 é o documentos. Então, abre a sua pastazinha de documentos da sua conta de usuário. E o item 5 é um item, gente, referente à conta do usuário que está utilizando a máquina no momento, tá? Só que dentro desse botão, além da conta de usuário atual, aparecem, caso exista no computador, outras contas de usuário. Para caso você queira mudar, trocar de usuário, já ter essa possibilidade, tá? Então a gente costuma chamar esse ícone de ícone contas, porque além da conta atual, ele quando clicado, também vai apresentar outras contas de usuário, caso existam no computador, tá? Se a banca quiser chamar também, né, já vi algumas pessoas chamando, o íconezinho que tem os usuários. É a mesma coisa dizer que tem as contas, certo? Então, ao clicar nesse item, aí vai aparecer assim, ó, alterar configurações da conta. Qual conta? Da conta que está aberta no momento, do usuário que está usando a máquina no momento, da conta de usuário atual. Depois vai aparecer assim, bloquear. Aí ó, tem um atalhozinho de teclado que é o Windows mais L, tá? Windows mais L, bloquear. E o que vai fazer essa opção? Ela vai bloquear a área de trabalho com uma imagem que pode ser personalizada pelo usuário dentro da janela configurações, certo? A data e a hora do computador. E aí quando você der um clique em alguma parte na tela, vai ser solicitada a você a senha de usuário. Então, digamos que vou sair aqui para tomar um cafezinho, como eu disse agora há pouco, deixa o computador no modo suspender. Então apaga a tela, então ninguém vê nada. Já que nesse bloquear, ele não desliga nada, então ele não ativa um modo de consumo baixo de energia, né? De consumo de economia de energia, digamos assim. Não, fica tudo ligado. Só que a sua sessão de trabalho, seus programas, arquivos abertos, eles não permanecem ali na tela. Vai ficar uma imagem que você pode personalizar qual é essa imagem com a data e a hora do computador. Então, quando você clicar em alguma parte da tela, pressionar uma tecla, aí o Windows pede a sua senha de usuário. Então, você deixa a área de trabalho bloqueada com uma tela e só vai desbloquear quando se digitar a senha do usuário. Pessoa, eu tenho uma conta de usuário, mas eu não coloquei nenhuma senha. Então, qualquer pessoa pode desbloquear simplesmente teclando Enter, né? Então, esse é o comando bloquear, que vai fazer o quê? Bloquear a área de trabalho. Aí, logo depois, vai ter um comando chamado sair. Gente, esse comando sair, eu tenho certeza que muita gente sabe o que é isso aqui, ó. Logoff. Então, quando a gente fala da palavra logoff, aí muita gente diz, já usei muito isso aí no Windows XP, no Windows 7. Aí do Windows 8 em diante mudou de nome, tá? Mas continua com a mesma função. Então, por que mudou de nome, de logoff para sair? Vou dizer aqui e muita gente já vai sacar logo de imediato. Olha, digamos que eu estou usando uma conta de usuário chamada César. Mas no mesmo computador eu tenho uma conta de usuário chamada Laura. Aí digamos que eu estou usando o computador e essa pessoa aqui, chamada Laura, chega e diz assim, César, deixa eu usar o computador aí 2 minutos que eu preciso ver uns documentos lá da minha conta de usuário. Aí eu digo assim, pois deixa eu sair da minha conta de usuário antes. Por isso que mudou para sair. Então o que era o antigo logoff? Era sair da conta de usuário atual, certo? Para passar para outra conta ou simplesmente deixar o computador ali sem nenhuma conta aberta no momento. E quando a gente diz sair da conta de usuário, é fechar tudo que está aberto no momento. Então, quando eu digo eu vou sair da minha conta de usuário ou eu vou fazer um logoff, eu vou fechar, eu vou solicitar o Windows, fechar todos os programas que estão abertos, certo? Fecha tudo, pronto. E depois ele deixa ali na tela, né, uma tela de bloqueio, e aí quando eu clicar vão aparecer os usuários. Se eu quiser voltar a utilizar o meu usuário, eu vou ter que digitar de novo a minha senha. Só que não vai ter nada aberto, porque fechou tudo porque eu pedi para sair. Geralmente, quando a gente usa essa opção sair, é para isso.
fechar tudo e deixa o computador lá inativo. Ou é porque outro usuário vai usar o computador. Agora, preste bastante atenção para a gente fechar aqui o menu inicial. Fechando esse último botãozinho, o que vai acontecer? Vamos supor que realmente, ó, no computador tem uma outra conta de usuário chamada Laura. Então, abaixo de sair vai ter Laura. Então, abaixo do comando sair, vão ter as outras contas de usuário. Certo? Caso tenha. Se não, morreu no sair. Pronto. Então, o que clicou em sair é porque você quer parar de usar o computador naquele momento, fechar todos os seus programas, mas não desligá-lo. Deixa ele ligado, só lá na telazinha de bloqueio. Ah, professor, então é só mandar bloquear. Só que o bloquear ele não fecha nada. Então, vejam que cada recurso aqui tem a sua característica própria. Que é justamente aí onde está, né, o moral da história. Pedir qual a característica de um recurso desse numa questão de prova de concurso. Se disser só bloquear o computador sem fechar nenhum programa, é o bloquear. Né? Se é deixar uma tela de bloqueio, mas que antes vai fechar todos os programas, aí é o sair. Que vai fechar todos os programas e desligar a máquina, é o desligar. Que vai salvar tudo que está aberto automaticamente e desligar a máquina, aí é o hibernar. O que não vai fechar nada, certo? Não vai fechar nenhum programa, nada, mas vai desligar alguns componentes do hardware, uma parte do hardware, aí é o suspender. Então, cada um, ó, tem uma característica própria, diferente uma da outra. São recursos, às vezes, até parecidos, mas não idênticos, claro. Não teria sentido ter comandos aqui que teriam o mesmo resultado, a mesma função. Certo? Então, para a gente concluir aqui, ó. Então, digamos que eu tenho um computador com duas contas de usuário, estou usando essa conta de usuário, e essa pessoa aqui, a Laura, chega e pede para usar o computador por alguns instantes. Se eu disser assim, ó, eu vou fechar tudo aqui, e aí tu passa para a tua conta de usuário. Então, eu vou usar o comando sair, que vai fechar tudo que está aberto aqui no momento e permitir que outro usuário clique na sua conta, entre com a sua senha e abra a sua área de trabalho, a sua conta de usuário. Agora, se eu disser assim, ó, Laura, eu estou usando aqui alguns programas e quando você terminar eu vou voltar a utilizá-los. Então, vamos usar só a opção trocar usuário. Então, a opção trocar usuário vai ser iniciar, contas, pum, Laura. Coloca lá o nomezinho, a senhazinha dessa conta da Laura, e aí o Windows abre a área de trabalho da Laura. E os meus programas e arquivos continuam ativos onde? Lá na memória RAM, só que numa área reservada, que a Laura não vai usar, não vai ver esses meus programas e arquivos. Vai ver só os dela. Então, quando a Laura sair dessa conta de usuário dela, que eu voltar para a minha conta de usuário César, o que é que eu vou encontrar na minha área de trabalho? Todos os programas e arquivos ativos, abertos ainda. Por quê? Porque foi usada só a opção trocar de usuário. Então, uma coisa é usar a opção trocar usuário e outra coisa é usar a opção sair, o antigo logoff. Beleza? É isso. Então, essas são as opções do menu iniciar do Windows, né? A gente até falou aqui, vamos falar sobre o menu iniciar, sobre a barra de tarefas, mas como a gente detalhou, tá? Principalmente essas opções aqui iniciais, então nesse bloco ficou realmente só as opções do menu iniciar. Então no próximo bloco a gente fala sobre os recursos também, detalhadamente, cada botãozinho lá, cada item da barra de tarefas, certo? Então tá aqui, ó. Então fora isso daqui a gente falou de quê? A lista de programas que vem ali no meio do menu iniciar, e aí até citei, nas configurações a gente pode adicionar lista de programas mais usados, lista de programas adicionados, instalados recentemente, e falamos também sobre os blocos dinâmicos, que já caiu também em prova de concurso. Então esse é o menu iniciar do Windows, e no próximo bloco a gente vai falar tudo sobre a barra de tarefas do Windows 10. Segura aí.